Em meio à crise política que passa o Brasil, dois assuntos estão diretamente ligados: a possibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff e a possível cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Uma queda de braços que inclui manobras, discussões e muita confusão no Congresso Nacional. Bagunçando aqui atrás. Você é bagunçando. O cientista político José Artigas está de volta ao Câmara Debate para atualizar as informações sobre a situação política do nosso país. Ele é doutor em Ciências Políticas pela USP e pesquisador do CNPq. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Câmara Debate. Professor Artigas, bem-vindo à TV Câmara mais uma vez. Obrigado, Léo. Obrigado, telespectadores da TV Câmara. É sempre um prazer colaborar com vocês. O senhor tem acompanhado e atualizado a gente com as informações desde antes das eleições, no ano passado. Vou para o fato mais recente, então. No último domingo, manifestações novamente nas ruas. Isso pesa para um lado ou para outro, professor? Pesa significativamente. Nenhum processo de impeachment ele pode transcorrer sem o apoio popular. Todos os casos que nós tivemos de crises institucionais no passado, eles só levaram a uma ruptura com o governo estabelecido através das eleições democrática e legitimamente, com muita manifestação popular, massas nas ruas. Eu lembro perfeitamente que no transcurso de 92, primeiro as massas foram para as ruas e pressionaram o Congresso a abrir o processo que deu finalmente no impeachment do presidente Collor. Foi bom para a presidente Dilma, então, menos pessoas nas ruas em relação a manifestações anteriores? Muito menos, né? Não foi pouco menos. A maior parte das cidades, as manifestações foram muito frágeis, muito pequenas, sem qualquer adesão significativa. Aqui em João Pessoa, pelas imagens, era possível contar a dedo o número de pessoas que não chegavam a 40 pessoas, quer dizer, uma participação ínfima da população, e isso tem a ver com o processo que se inaugura pelas mãos de Eduardo Cunha, que o brasileiro tem um grande defeito. O brasileiro, ele condena aqueles indiciados antes do transcurso do processo. Eduardo Cunha, por conta do conjunto de denúncias feitas sobre ele, já foi condenado pela sociedade brasileira. Então, para a sociedade, o deputado Eduardo Cunha não tem moral para abrir um processo contra a presidente da República. Isso fragiliza todo o processo, né? Isso é um processo que nasce natimorto, porque é com fragilidade no seu início, na sua instauração. Então, eu acho que a sociedade brasileira percebeu o uso pessoal, patrimonialista do Eduardo Cunha nas atribuições como chefe da Casa Legislativa e não deu guarida a esse processo sugerido na Câmara. Ainda não é um processo acolhido pelo Senado, é apenas uma sugestão para a Câmara e parece que a sociedade não está nesse barco. Claro que o governo sai muito fortalecido disso, porque o governo vem vivenciando uma grande crise política desde o seu início e talvez esse processo resulte no fim dessa bipolarização que nós temos desde as eleições passadas. Isso pode ser muito positivo para o governo começar a trabalhar, porque desde o início do mandato o governo está com muita dificuldade de conseguir base parlamentar para a governabilidade. Talvez essa crise chegada a esse termo possa abrir caminho para uma rearticulação do governo e porque a oposição mostrou-se muito frágil nas ruas no dia de ontem. Claro que temos que aguardar agora quarta-feira, porque os defensores da manutenção do governo Dilma estarão nas ruas também. E aí vai ser importante para a gente comparar o apoio ao impeachment e o apoio à manutenção do governo Dilma. Quando eu falo apoio à manutenção, não estou falando necessariamente apoio ao governo Dilma, mas apoio à manutenção do governo eleito, porque, pelo que nós já sabemos, muitos dos militantes que vêm sugerindo ir às ruas para defender a ordem democrática são contrários ao governo Dilma, ou seja, não basta ser a favor do governo Dilma para defender a democracia. Muitos são críticos ao governo Dilma, mas defendem a ordem constitucional e democrática e estão sugerindo ir às ruas agora quarta-feira. Vamos aguardar e aí a gente pode ter uma avaliação comparada melhor.
Agora, professor, as tais pedaladas é o que levariam a presidente Dilma à abertura desse processo de impeachment contra a presidente Dilma. Por que ainda não se bateu o martelo se elas são ou não motivo, se elas são ou não crime de responsabilidade? Esse é um debate que vem sendo feito em dois campos, no campo jurídico e no campo político. No campo jurídico, há um conjunto muito amplo de juristas que vêm se colocando contrários a essa interpretação da Constituição de que as pedaladas fiscais seriam motivo para um crime de responsabilidade, e há também uma série de associações de advogados e juízes que todas as associações de magistrados, juízes e advogados, incluso a OAB, se colocaram contrárias ao pedido de impeachment. Então, há um debate que é eminentemente jurídico. E há, por outro lado, um debate que é político, né? O debate jurídico, ele não vai ter grande extensão no transcurso do trâmite ainda na Câmara Federal. Porque, no início, a comissão especial montada pelo Eduardo Cunha, que está sob júdice, ela terá a responsabilidade de acolher ou não a denúncia e encaminhar para plenário. O plenário da Câmara dos Deputados é que votará o acolhimento ou não da denúncia. Uma vez acolhida, é o Senado que abre o processo. Antes da inauguração do processo, não há apenas um pedido. E quando se inaugura o processo jurídico-político no Senado, aí a peça jurídica estará montada. Antes disso, o Supremo Tribunal Federal, que poderia resolver a contenda do ponto de vista jurídico, não tem competência para julgar. Cabe ao Congresso julgar essa questão. Uma vez inaugurado o rito jurídico com a abertura oficial do processo, aí nós temos uma peça jurídica que poderá ser ou não questionada pelos partidos políticos perante o Supremo, e aí o Supremo vai se proclamar. Vai se colocar. No momento, o Supremo Tribunal, por conta da ação acolhida pelo ministro Luiz Fachin, o ministro Fachin vai discutir o trâmite, as regras do jogo, a processualística, para evitar que manobras circunstanciais possam favorecer um lado ou outro, mas não entrará certamente na discussão de mérito, porque não há uma peça jurídica formada. Uma vez formada a peça jurídica, aí sim, uma vez requerido, ou por recurso, ou com pedido de liminar, ou com mandado de segurança por um partido político, o Supremo poderá fazer uma análise de mérito. Por enquanto, o Supremo não tem que se pronunciar, porque o Supremo só se pronuncia se instado por algum partido, alguma associação, a tomar uma deliberação e dirimir alguma dúvida a respeito da interpretação da Constituição. Como isso não aconteceu, porque não há uma peça jurídica formada, o Supremo ainda vai aguardar o processo político de trâmite congressual. Agora, quando se fala que é uma decisão política e não jurídica, vamos supor que os parlamentares consigam a maioria e aprovem a abertura desse impeachment, que chegue de fato ao impeachment da presidente Dilma. Mas foram parlamentares que decidiram, e se for inconstitucional? Bom, quem define o que é e o que não é constitucional não é o parlamento, é a Suprema Corte, é o Supremo Tribunal Federal. Mas vamos por partes. O processo do impeachment é sim um processo político, mas ele não pode abster-se de um pressuposto jurídico. Então, ele não é exclusivamente político, ele é jurídico e político. Agora, o acolhimento do elemento jurídico é fundamental para a tramitação do debate político. Então, se porventura a comissão especial acolher a denúncia, encaminhar para o plenário da Câmara, o plenário da Câmara também acolher a denúncia, encaminhará em 48 horas para o Senado, e o Senado, em votação, também acolher a denúncia e imediatamente inaugurar o processo do impeachment, por enquanto nós temos um rito, temos um pedido, não temos um processo jurídico formado. Uma vez aberto o processo, a presidente é afastada do cargo e aí começa o debate propriamente dito sobre o mérito, porque o que vai se discutir na Câmara não é o mérito da questão, mas é a jurisdicionalidade para inaugurar o processo. Quem discute mérito é o Senado. Quem investiga é o Senado. Quem delibera é o Senado, não é a Câmara Federal. Portanto, isso está claríssimo na Constituição, inclusive pela interposição de recursos liminares, essa questão não está sob dúvida, né? O que está sob dúvida é se o Senado tem a obrigatoriedade de votar o acolhimento da sugestão da Câmara ou não.
ou se ele é obrigado a abrir o processo e começar a investigação. Isso está sob júdice, o ministro Fachin e agora o plenário do Supremo vão decidir, né, qual é o rito. Mas, por enquanto, ainda não temos oportunidade de discutir mérito. Mas certamente isso vai aparecer nos debates nas próximas semanas, nos próximos meses, porque certamente esse processo vai ser jogado para o ano que vem e o debate jurídico e político deve se acerrar a partir de agora. O vice-presidente Michel Temer, enquanto presidente em exercício, em ausências da presidente Dilma Rousseff, 2014 e 2015, ele chegou a assinar decretos semelhantes a esses decretos que chamamos de pedaladas fiscais, que a presidente está sendo aí apontada como um crime de responsabilidade. Ele, se fosse acatado, então, se a presidente chegasse ao impeachment por esse motivo, o vice-presidente da República também teria motivos, já que ele também assinou pedaladas fiscais? Supostamente sim, porque o processo inaugurado pelo jurista Hélio Bicudo e pelo Miguel Reale Júnior, ele sugere uma série de infrações. A primeira das infrações seriam as pedaladas fiscais de 2014. Essas pedaladas não foram acolhidas no conjunto do relatório do deputado Eduardo Cunha acerca do pedido de abertura de processo. Ou seja, o deputado Eduardo Cunha não aceitou essa justificativa das pedaladas de 2014 como válidas para abertura de processo. Ele só acatou a abertura de rito do impeachment por conta dos decretos assinados por Dilma Rousseff durante o transcurso de 2015. E esses decretos foram também assinados pelo vice-presidente da República. Se for entendido que essas pedaladas ocorreram e, uma vez ocorridas, não seria apenas infração fiscal, mas seria crime de responsabilidade, se entendido dessa maneira, sem dúvida o vice-presidente também estaria sob júdice e poderia eventualmente vir a ser impedido. Agora, essa é uma discussão muito difícil de ser feita, porque nós discutiremos uma pedalada de 2015 antes de acabar 2015. Quer dizer, precisaríamos inaugurar o ano de 2016 para saber se ainda há contas a pagar em 2015. Como o Congresso ampliou a meta fiscal, então certamente o governo não incorrerá em gastos superiores à meta fiscal pré-estabelecida pelo Congresso. E aí vai ser uma batalha político-jurídica para saber se há de fato validade nesse processo sugerindo as pedaladas ou não. Porque para que nós tenhamos alguma confirmação de crime em relação à lei fiscal, nós teríamos que ter aprovação, rejeição das contas de Dilma Rousseff em 2015 pelo Tribunal de Contas da União, votação pelo plenário do Congresso Nacional, Câmara e Senado juntos, e rejeição das contas da Dilma Rousseff. Agora, nós não julgamos nem as contas de 2014. Ainda cabe ao Congresso Nacional julgar as contas rejeitadas pelo TCU de 2014. E nem começou a fazer julgamento das contas de 2015. Então não dá para dizer que ela incorreu num crime se ainda nem acabou o ano. Então essa é uma certa precipitação. Isso fragiliza, junto com outros elementos que vêm se demonstrando nesse processo torto de impeachment, como frágil. Isso fragiliza. O fato de Eduardo Cunha ter inaugurado o rito do impeachment como uma manobra, como uma reação, uma vingança a uma tomada de posição do governo em relação ao seu processo, isso fragiliza o processo. Né? A fragilidade da peça sugerida na denúncia também fragiliza o movimento. A disputa entre interpretações jurídicas também fragiliza o movimento. O apoio da sociedade civil a uma não inauguração do rito de impeachment também fragiliza o movimento. Quer dizer, a oposição tem uma série de pepinos para descascar nos próximos momentos se quiser dar continuidade a esse processo. Eu vou chamar um intervalo rápido aqui, professor. A gente nem se aprofundou ainda na possível cassação do Eduardo Cunha. A gente fala sobre isso no segundo bloco também. Fica por aí que a gente volta já. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia,
Minha voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. Nas audiências públicas, cada comissão pode realizar reunião com a entidade da sociedade civil para instruir matéria legislativa e trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante. Câmara Debate está de volta e no programa desta semana estamos atualizando a situação política do Brasil com o cientista político José Artigas. Professor Artigas, deixa eu voltar falando então da possível cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de uma série de manobras que vem se fazendo na Câmara. Primeiro, esses dois assuntos, eles não têm como estarem diretamente ligados, impeachment e cassação, né? Um está usando o poder que tem e o outro também, né? Exatamente. Esse processo de crise entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, na verdade, ele se inaugurou em fevereiro, quando da eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara Federal. O PT optou por lançar uma chapa própria de oposição à do deputado Eduardo Cunha, com o deputado Arlindo Chinaglia, e foi derrotado fragorosamente nessa eleição, permitindo aí a eleição e posse do Eduardo Cunha. Desde então, Eduardo Cunha se coloca como um franco opositor do governo, chantageando, manobrando o regimento da casa de forma a favorecer o seu grupo político e a prejudicar o grupo governista ligado a Dilma Rousseff. Então, é um processo que vem de alguns meses e atinge seu ápice exatamente no momento em que Eduardo Cunha está às vésperas de ter inaugurado um processo sugerindo a sua cassação. É claro que ele também radicalizou a sua posição no momento que se viu acuado no Conselho de Ética e, como reação, como vendetta, como vingança ao governo, inaugurou o rito de impeachment, ampliando a crise institucional entre legislativo e executivo. Agora, a situação do deputado Eduardo Cunha é uma situação muito difícil. No Conselho de Ética, o que se julga é a quebra de decoro parlamentar em função de uma suposta mentira proferida durante o transcurso da CPI da Petrobras. Não são os processos criminais sob os quais ele responde junto ao Supremo Tribunal Federal. Agora, sem dúvida nenhuma, os deputados, no momento de fazer a votação e o acolhimento ou não do processo contra o deputado Eduardo Cunha por quebra de decoro, vão levar em consideração esse conjunto muito amplo e muito sólido de provas que incriminam Eduardo Cunha em ações de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, evasão de divisas, quer dizer, crimes muito graves que a imprensa vem noticiando e que o Supremo Tribunal Federal ainda não tem deliberação. Mas, certamente, os deputados estão ouvindo a imprensa, as vozes das ruas, as declarações ainda que cifradas do Supremo Tribunal Federal, estão percebendo que a situação do deputado Eduardo Cunha é inexorável. Fatalmente ele cairá, fatalmente perderá a presidência da Câmara. Agora, precisamos ver se isso será suficiente para que ele se fragilize no plenário a ponto de perder seu mandato. É bom lembrar que o deputado Eduardo Cunha, ele foi um grande patrocinador das campanhas de diversos deputados, especialmente da bancada do PMDB do Rio de Janeiro, mas não apenas do PMDB, e isso fez com que ele tivesse um apoio muito grande de deputados em plenário. E isso se refletiu no interior do Conselho de Ética, tanto é que o Conselho de Ética foi adiado por 7 vezes
por conta das manobras protocolares e regimentais da turma ligada a Eduardo Cunha. Aqui na Paraíba nós temos alguns deputados que estão fazendo o papel de batedores do deputado Eduardo Cunha, defendendo explicitamente os interesses do deputado. No caso do Conselho de Ética, nós temos o deputado Manuel Júnior e o deputado Wellington Roberto. Ambos estão ali na tropa de choque de defesa do deputado Eduardo Cunha, claro, por conta dos interesses de ambos os grupos. Então, precisamos aguardar um pouco o transcurso desse Conselho de Ética. Não acredito que o Conselho de Ética consiga tomar uma deliberação ainda esse ano, né, porque nós teremos agora, amanhã, mais uma apresentação de um novo parecer, do novo relator. A questão da relatoria está sob júdice, então a troca do deputado Fausto Pinato pelo novo relator, isso ainda não está deliberado. O Supremo Tribunal Federal também deliberará sobre esse trâmite. Então, um processo que vai se arrastar, certamente irá para o ano que vem, e até lá muita coisa pode acontecer. O deputado Eduardo Cunha não é uma figura como Severino Cavalcante, ex-presidente da Câmara, que acabou renunciando num processo de cassação inaugurado no Conselho de Ética. O deputado Eduardo Cunha é muito forte, tem muitos apoios, e hoje a oposição só consegue sustentar suas bandeiras contra o governo Dilma com apoio do Eduardo Cunha. Então, circunstancialmente, além dos apoios fixos do Eduardo Cunha, ele tem o apoio da oposição. Então, isso o coloca numa posição muito mais folgada do que poderia estar se fossem outras as circunstâncias. Ele ainda tem força, pode vir, sim, eventualmente, a ganhar no Conselho de Ética e vai ter alguma dificuldade no plenário da Câmara. Mas podemos esperar aí grandes manobras ainda, grandes discussões. Na semana passada vimos empurrões, estapeamento de deputados, cabeçadas. É lamentável essa cena na Câmara Federal, mas é possível que nós voltemos a ver cenas lamentáveis, como nós vimos agora nessa semana. Eu preciso lembrar que o nosso Câmara Debate vai ao ar inédito na segunda-feira, 6h30 da noite. Porque ao longo da semana há reprises e como essa novela tem um episódio novo todos os dias, certamente vai haver novidades durante a semana e a gente vai atualizando nos nossos programas. Agora, professor, o senhor citou aí comportamento dos parlamentares, o senhor citou aí, por exemplo, parlamentares paraibanos que estão na comissão de frente de defesa do Eduardo Cunha. Por mais que existam interesses políticos, financeiros, talvez eles não estejam dando um tiro no pé quando tem um país contra esse cidadão, quando tem um país querendo a queda dele? Politicamente, sim. Agora, juridicamente, talvez não. Porque, como eu disse, o deputado Eduardo Cunha, pelas informações que já foram vazadas na Lava Jato, pelo Supremo Tribunal e pela imprensa, ele conseguiu angariar um rol de grandes empresas apoiadoras muito grande. E recolheu muitos recursos para as campanhas e distribuiu esses recursos para as campanhas de diversos deputados. Então, certamente, algum deputado que, porventura, tenha recebido recursos de Eduardo Cunha para investir nas suas campanhas, ele tem um rabo preso, porque, juridicamente, ele pode ser instado também a responder criminalmente sobre possíveis desvios, recursos indevidos recebidos em suas campanhas. Então, há um certo rabo preso de parcela dos parlamentares que hoje estão ao lado de Eduardo Cunha. Por exemplo, o deputado Manuel Júnior, que faz parte da tropa de choque ali do deputado Eduardo Cunha, ele é o maior doador da campanha de Manuel Júnior nas últimas eleições, foi exatamente o banco BTG Pactual, do André Esteves, que está agora em Bangu 7, preso, um dos maiores banqueiros do país, está preso agora, envolvido em vários casos de corrupção. Então, é possível que, do ponto de vista jurídico, esses deputados queiram também se preservar, preservando Eduardo Cunha. Agora, é claro que o debate político acaba mostrando fragilidade desses deputados perante a opinião pública, porque a opinião pública já condenou Eduardo Cunha, mesmo que ele seja absolvido no Conselho de Ética, a opinião pública já o condenou. E eu não tenho dúvidas que o Supremo Tribunal também o fará. E todos aqueles que se abraçarem a Eduardo Cunha poderão se afogar junto com Eduardo Cunha no final do transcurso desse processo. Eu acho que os deputados, nesse momento que fazem a defesa explícita do presidente da Câmara, eles correm um risco de perderem popularidade perante a opinião pública e seu próprio eleitorado.
Professor, e quais seriam os próximos passos para chegar numa possível cassação? O que é que precisa acontecer? No momento a gente tem observado essa comissão de ética que não anda, né? Começa a partir daí. Não anda porque exatamente quem detém o controle do rito na comissão de ética não é o presidente da comissão de ética, é o presidente da mesa diretora da Câmara, que é o Eduardo Cunha. E a todo momento ele está usando das suas prerrogativas parlamentares, como presidente da Casa Legislativa, para manobrar o transcurso do processo no interior do Conselho de Ética. Agora, a troca de relator favoreceu muitíssimo Eduardo Cunha e há a possibilidade, sim, dele conseguir aí dificultar os trabalhos da comissão, protelando ao máximo a deliberação dessa comissão. Hoje, a comissão tem uma maioria anti-Cunha, mas essa maioria vem diminuindo desde que ele inaugurou o rito do impeachment. Muitos deputados do PSDB, do Democratas e do Solidariedade já começam a mudar de posição, sugerindo um possível apoio a Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Agora, também temos que aguardar para ver qual vai ser o rito da votação do parecer. Se a votação será fechada ou aberta. Se for fechado, o deputado Eduardo Cunha certamente é muito favorecido. Se for uma votação aberta, a chance de acolhimento do processo de cassação é muito grande. Então, as manobras daqui para frente é que vão definir qual será o rumo do Conselho de Ética a partir de agora. Uma vez aprovado, supostamente, a abertura de processo de cassação, aí quem delibera é a Câmara. Então, aí teremos uma votação aberta, nesse caso, na Câmara, e a chance de aprovação da cassação é muito grande. Mas nas últimas votações intracongressuais, a gente percebe que o deputado Eduardo Cunha ele tem algo em torno de 120 a 160 votos a seu favor. Pode ser que ele consiga mais votos por conta da inauguração do processo do impeachment. Ainda não teve votação polêmica desde a inauguração do rito do impeachment, está tudo parado. Então nós não sabemos, desde a inauguração desse processo, qual foi a posição dos demais deputados. E nessa Câmara nós temos uma particularidade que pode trazer um grande grau de imprevisibilidade. Nós temos a maior dispersão partidária da nossa história. Nós temos 28 partidos participando da Câmara Federal. Isso dificulta muito a definição de cenários futuros. Então, é muito difícil a gente saber qual partido vai para que lado. Inclusive porque a maior parte desses partidos tem um caráter fisiológico, ou seja, eles não encampam uma ideologia, um programa muito claro. Eles julgam e votam de acordo com as circunstâncias. Então, precisamos esperar as circunstâncias sobre as quais serão votadas as questões sobre o Eduardo Cunha para saber quais serão as posturas dos deputados. Porque há uma grande oscilação hoje na Câmara Federal. Praticamente nenhum partido tem votado desde o início dessa legislatura de forma unívoca com as lideranças partidárias. Então, há um grande grau de imprevisibilidade. Mas a chance maior hoje, pensando aqui num retrato instantâneo, é da cassação do deputado Eduardo Cunha. Se não for cassado pela Câmara, certamente o será pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o ritmo do julgamento do Supremo é muito mais lento do que o ritmo de julgamento na Câmara. Então, aí por volta de fevereiro, março, nós deveremos ter alguma solução do caso Eduardo Cunha na Câmara Federal. Tá ótimo, professor. A gente segue acompanhando toda essa história. Espero contar com sua presença para a gente seguir atualizando essas informações. E muito obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado, Lael, a todos os telespectadores da TV Câmara. Eu agradeço. Até a próxima, então. O Câmara Debate desta semana termina agora, mas pela internet estamos sempre em contato com você. No Facebook ou no YouTube, você nos encontra pelo endereço TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia, uma ótima semana para você e até a próxima.